Bom dia, amigos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo nessa manhã de segunda-feira. Nós estamos aqui para fazer o fechamento desse capítulo que nós estudamos, que trata das reminiscências de vidas passadas. E tem aí no final do capítulo a narrativa da Dona Ivone com relação ao seu momento de infância, as suas lembranças, que nós achamos por bem fazer esse relato. É um relato, vamos dizer assim, que nós vamos fazer uma leitura comentada desses relatos. E pensamos em fazer anteriormente, para segunda-feira já dar continuidade ao estudo, mas como ficam muitos vídeos e de repente pode complicar para algumas pessoas que não estão dando tanto tempo assim para assistir, a gente vai fazer aqui no nosso passo esse estudo. Então, nós vamos fazer aqui a narrativa da Dona Ivone, desse capítulo que fala das suas lembranças, porque até agora a gente estudou um pouco sobre as reminiscências do passado, mas agora nós vamos falar das narrativas dela. E é muito interessante para quem não tem o livro, para quem não é dado muita leitura, vai aqui acompanhar conosco e com certeza se sentir estimulada a buscar o livro e compreender melhor todo o relato que ela traz. Então, a Dona Ivone, ela começa falando da primeira infância dela, que ela diz que se destacou pelo traço de infortúnio, e que ela relaciona a má atuação do livre-arbítrio dela em existências passadas. Então, ela compreende que tudo aquilo que ela sofreu, teve uma infância já muito sofrida, tudo está relacionado ao passado, ao que ela fez do seu livre-arbítrio em existências passadas. Porque já aos 3 anos de idade, ela diz que, segundo informações da mãe e da avó, ela tinha uma lembrança do passado muito forte em relação à sua vivência com a sua família do passado, que fazia com que ela se negasse a reconhecer os parentes, principalmente o pai. E ela disse que sentia que o círculo de afinidades afetivas dela não era aquele que ela agora vivia. Ela se lembrava do pai, da existência passada, e esse pai da existência passada era alguém muito amado. Por isso que ela, naquelas lembranças, ela pedia insistentemente para que a levasse de volta para casa, porque ela não se reconhecia naquele ambiente. Como ela lembrava do passado, ela achava que por algum motivo estava distante de casa, mas que pedindo as pessoas iriam devolvê-la, iriam levá-la de volta à casa, né? E nessas lembranças, ela disse que sempre ela via o espírito Charles, que foi pai da encarnação passada, porque ele frequentava demais a sua casa. E aí ela falava os detalhes dele para a família, ela sentia muita saudade dele, e aí todas as vezes que ele chegava e sentava e conversava com ela, ela se sentia amparada, se sentia mais serena. E não era só ele que a visitava, também uma entidade, uma criatura de nome Roberto. Essas pessoas é que faziam o momento de felicidade dela. Então, quando eles passavam um tempo sem aparecer, ela disse que havia um amargor insuportável. E aí, ela, por essa razão, ela teve uma infância, assim, tanto problemática, tanto para ela quanto para a família. Porque aí você imagina uma criança que não consegue conviver bem no seu ambiente familiar, que não sente naquelas pessoas afeto, que não vê aquele pai como seu pai verdadeiro, que só lembra do passado, só lembra de um pai que não está presente, de uma casa que não é aquela. Então, ela sofreu muito por essa questão e também causou muito problema na família. E ela diz que até os 9 anos de idade, ela não se lembra de ter pedido a bênção, que era aquele costume antigo, né, de pedir a bênção ao pai, de boa vontade, de maneira nenhuma. Muito ao contrário, ela se negava a fazê-lo, e era uma exigência daquela época, né, ai do filho que não fizesse, ela se negava e ainda dizia, esse não é o meu pai. E começava a explicar quem era verdadeiramente o pai dela,
como é que ele era e tudo mais, e aquilo era visto como uma birra da parte dela. Ninguém levava a sério aqueles comentários dela. Mas, assim, ela descrevia a casa, ela falava com minúcias da casa, ela lembrava de um saguão que tinha na casa, que a casa era de tijolo de cerâmica, cerâmicos coloniais. Ela lembrava de uma carruagem que entrava para ela subir ou para ela descer, e que tinha uma escada interna por onde ela subia para os andares superiores. E aí ela descrevia a casa inteira para ver se alguém dizia, eu sei onde é essa casa. E ela levava até lá. Eram só lembranças, lembranças muito fortes dessa vivência, dessa experiência, em um lar muito rico, uma situação muito confortável. E naquele momento ela não estava de maneira nenhuma nessa situação, no ambiente em que se encontrava. Ela diz que se lembrava das roupas, dos vestuários que ela usava naquela época. E foi graças a essa particularidade de lembrar os detalhes e tudo mais que ela fez um levantamento de que época ela teria vivido aqui na Terra. E ela descobriu que a época foi a época de Kardec, de Victor Hugo, de Frederico Chopin, ou seja, mais ou menos 1830 a 1870, reinado de Luís Filipe e Império de Napoleão na França. Então, ela localizou pela vestimenta o período em que ela tinha encarnado aqui na Terra. E também ela fala que as situações sempre aconteciam dessas exigências de vestuário e tudo na hora do banho à tarde, porque ela exigia depois do banho, ela exigia da avó vestidos de rendas negras com grandes babados e forros de seda vermelha muito armado, que eram aquelas roupas que ela usava naquela época, né? E ela não, na casa não existia. Ela pediu umas luvas sem dedo, que também jamais vira naquela casa, pedia mantilha, que é um chale, a carruagem para o passeio, porque na casa dela, aquela carruagem estava com o pai, aguardando que ela descesse para ir passear. Então, essa lembrança estava muito forte na mente dela. Ela lembra também que nessa casa tinha coleções de arte, ou pinacoteca dos antepassados da família da sua última existência. E ela olhava para as paredes em torno da casa da avó e dos pais e via que eram paredes muito tristes, muito pobres, não tinha nada naquela casa. Aí o que acontecia? Ela entrava em crise, ela entrava em desespero, ela ficava alucinada e tinha verdadeiros ataques de nervos, descontroles mesmo da situação. E aí a saudade vinha, ela ficava quase que levada à loucura. Então, ela passava dias e noites em choro e excitações que perturbavam toda a família. E o motivo era sempre o mesmo, o desejo de regressar à casa do pai. Passou a infância desse jeito. Agora, imaginemos um filho nosso dentro da nossa casa, dizendo a todo momento que aquela não era a casa dele, que essas pessoas não fazem parte da família, que aquele não era o pai, que o pai era dessa e daquela forma, que ela tinha isso, que ela tinha aquilo. Isso era um desespero muito grande que ela vivia, porque ela não entendia por que aquelas coisas não estavam ali. Se tinha, e por que não tinha mais? Né? Ela não entendia. Então, por essa razão, ela disse que foi sempre uma criança esquiva, sombria, excessivamente séria, sem riso, sem peraltices, porque ela vivia atormentada de saudade e de angústias. Então, era um espírito que trazia o passado impresso na alma, muito fortemente mesmo. E aos 7 anos de idade, ela disse que tentaram obrigá-la a pedir a benção ao pai, e ela se recusou. E aí, com aquela velha história, isso não é meu pai. Meu pai usa paletó muito comprido, aquelas sobrecasacas antigas, com a capinha dos lados, que, segundo o relato, eram trajes masculinos do tempo de Luís Filipe I, na França. Um chapéu muito alto, cabelos meio brancos, grisalhos, mais compridos.
e usa bigodes grandes. Ele é um pouco velho, não é moço como esse aí, não. Aquilo ali, depois que ela bradava tudo, ela causava um choque tremendo na família. E ela disse que nesse dia ela recebeu uma dose de chinelada ministrada pelo pai, porque ele achou abuso demais, desfeita demais da parte dela com ele, que era o seu pai. E ela diz, depois de um tempo, né, depois que faz o levantamento da sua vida já adulta, ela diz: eu necessitava mais de tratamento físico com vistas ao sistema nervoso e psíquico, visando ao suprimento de fluidos balsamizantes para o traumatismo sediado no perispírito, do que de repressões e castigos corporais, cujas razões eu não compreendia. Então, ela precisava era de tratamento, de um acompanhamento espiritual, de um auxílio, porque ela trazia impresso no perispírito todo aquele traumatismo, toda aquela lembrança, todas aquelas questões, aquelas sensações. E ela, o que ela mais precisava era de cuidado, não de castigos corporais. No entanto, era o que ela recebia. E aí a gente fica pensando, meu Deus, como é difícil. Uma vivência onde ninguém se lembra do passado, mas aquela pessoa lembra. Onde ela cobra daquelas pessoas uma atitude, ninguém faz nada. Era como ela se sentia. Então, ela estava ali a ponto de enlouquecer, também de enlouquecer os familiares, mas ninguém entendia aquela situação. E aí vinha o castigo, vinha a repressão, vinha coisa dessa natureza. E ela disse que bastaria uma série de passes bem aplicados, frequências, reuniões de estudo evangélico no centro espírita bem orientado e preces para que tão anormal situação declinasse. Porque esse é o entendimento que nós temos hoje quando chega uma situação não tão grave como essa, mas de crianças que estão em situações de lembranças ou de não conseguir dormir, de situações de desarmonia espiritual, é justamente essa terapia que se é aplicada, passes, frequências, reuniões de estudo evangélico, preces, estudo do evangelho no lar, para a criatura ir se harmonizando, se equilibrando, enquanto chega o momento realmente de que ela tenha um conhecimento, um entendimento, busque conhecer aquela situação. Então, ela diz que o fato de recordar existências passadas é, antes de mais nada, uma faculdade. Aquele tratamento tê-la-ia adormecida em mim, desaparecendo as incomodativas explosões da subconsciência. Ou talvez fosse mesmo necessário ao meu reajustamento moral e espiritual a conservação das ditas lembranças, e por isso elas foram conservadas. Então, ela diz que, claro que, se é uma faculdade, o tratamento teria adormecido, teria auxiliado, mas ela também conclui, finalmente, que acha que precisava passar por aquele período para o reajustamento moral e espiritual dela. Mas depois que ela teve entendimento da doutrina, que ela teve conhecimento da doutrina, ela diz que recebeu crianças em situações semelhantes, não tão graves como a dela, e ela tratou com os guias espirituais dessa forma, com passe, com estudo do evangelho, com situações dessa natureza, e foram resolvidos os problemas das crianças. Então, de repente, se ela tivesse essa assistência, também ela teria amenizado esse quadro. Mas, infelizmente, o pai dela ainda não tinha se convertido à crença espírita, a família não conhecia ainda o espiritismo, e ela teve que vivenciar essa situação. Então, quando ela chegou aos 9 anos de idade, é que ela disse que esse tratamento se impôs, com os passes, a terapêutica celeste, que balsamizou as suas amarguras, e aí ela teve um período de tréguas, ela conseguiu mais serenidade para a continuação da existência. Mas ela fala também da presença muito constante da entidade Roberto. Era uma presença quase que diária em casa. Ela disse que era constante durante toda a minha infância e grande parte da juventude. E
havia entre eles dois uma sintonia tão forte que, se ela demorava para revê-lo, ela sentia muitas saudades, ela sentia o coração doer, como se diz. E ela perguntava à sua avó por ele e pedia que o chamasse, porque ela pensava que ele era um familiar, era uma pessoa amiga. Então, ela não achava que ele fosse um espírito, ela pedia para a avó, para chamá-lo, queria estar com ele, né? Então, ninguém na casa sabia quem era esse Roberto, mas ela, com certeza, estava todo dia vendo, e quando ele se afastava, ela pedia a presença dele. E aí ela diz que teve um período em que ela teve muito temor dele, quando ele se aproximava, se assustava com a sua presença, e muitas vezes vinham os gritos de pavor, e ela procurava socorro nos braços da avó. E esse terror, depois ela entendeu, que era um reflexo consciencial do remorso pelo que ela havia praticado no passado contra ele e em passada existência. Mas coisas do passado, de vidas passadas. E o espírito lembrava, quando ele chegava, ela tinha aquele terror, ela se sentia culpada por algumas situações que ela provocara na vida dele, então ela ficava naquele terror. E aí ele disse para ela que não tinha razões para ela se sentir daquele jeito, não, na presença dele, porque ele já a perdoara, não tinha mais nada contra ela, já tinha tirado do coração aquela situação. Ela também já havia se arrependido, já estava ali reencarnada, decidida a reparar os erros do passado. Então, para que isso? Para que mais sofrimento? Para que mais sacrifício? Mas uma coisa era certa, existia entre eles um passado de amor que unia eles dois, os dois espíritos. E experiências vivenciadas ao longo do tempo. Eram laços espirituais indissolúveis, dizia ele, que igualmente nos uniriam para o futuro. Então, ele tinha consciência disso, que ela estava aqui vivenciando aquela experiência, porque era necessária ao seu aprendizado, mas que depois, no futuro, eles iriam se unir para dar continuidade à vivência deles, porque eram espíritos muito afins. Quando ela tinha 5 anos de idade, narrando ainda uma experiência vivenciada com esse espírito Roberto, ela diz que casualmente encostou o pulso no ferro de engomar e se queimou. E daí resultou uma ferida dolorosa. E 2 ou 3 dias depois, surge o Roberto, a cena, né, se apresenta, e quando ele chegava, ele gostava de se sentar numa cadeira da sala de visitas, e ela ficava observando ele lá, muitas vezes ele chamava para ela sentar no colo dele e ela ia. E nesse dia ele chamou e ela não foi, e ele pegou no braço dela, assim, de uma forma brusca, mesmo sem querer, mas fez isso. E aí ela sentiu que magoou muito o braço. Então era um contato quase que físico mesmo, ela sentia ele fisicamente. Magoou o braço e ela chorou muito, muito, muito mesmo. Ficou apavorada com essa situação. E dizia para a avó, mostrava para a avó, que tinha sido ele que tinha magoado. Só que ninguém olhava para a cadeira, não tinha ninguém sentado ali. E ela dizia, foi o Roberto, o moço de barbinha. Mas ninguém conhecia esse moço de barbinha, que era visto só por ela. Então, ele ficou muito decepcionado por ter feito isso. Depois foi brincar com ela, tentando reverter a situação. Então, era uma convivência muito próxima, parecia, sim, que eram encarnados, que moravam naquela mesma casa. E ela disse que a companhia dele, a constância dele ao lado dela, prolongou-se até a juventude dela. E ela diz que se aquilo fosse uma obsessão partindo dele, ela realmente acreditava que fosse, porque apesar do sentimento que os unia, não existia entre eles obsessão do ponto de vista de ódio, de desejo de vingança, de nada.
Mas era como se fosse uma obsessão, porque ele era como um noivo, um esposo amante que morreu e que não se conformava com a separação. Então, estava sempre ali. E foi um período, aos 12 anos, em que ele passou a escrever através dela. Ela passou a psicografar espontaneamente. E ela disse que era uma literatura profana. Quer dizer, era uma literatura febril, algo assim, um sentimento muito forte, cores muito fortes, como que diz. E ela fazia isso sem pensar, completamente desperta. Ela não entrava em nenhum transe, não. E não existia essa preparação de orar antes, apenas ela sentia o braço impulsionado e começava a escrever. Aí era aquele estilo literário vivo, apaixonado, veemente, muito positivo, como ela diz, e que era impossível de pertencer a uma menina de 12 anos de idade. Então, ele parecia que já tinha sido um literato, poeta, porque ele escrevia isso com muita facilidade através dela. Essas mensagens, essas poesias que ele escrevia foram publicadas em jornais, sem que ela dissesse a origem disso, né? E ele dizia que estava preparando ela para o futuro literário espírita. Então, assim, a presença dele, segundo ela, exerceu uma ação muito poderosa sobre o caráter dela, no sentido de que ela era uma pessoa muito melancólica. Ela disse que a melancolia acompanhou a vida inteira devido à sua influência, e minha consciência, reconhecendo-se culpada diante dele, negava-me qualquer possibilidade de alegria para o coração. Era como se ele estivesse ali para dizer para ela: olha o que você fez no passado. E aquilo despertava um sentimento de culpa muito grande das lembranças. Então, ela se negava a ter alegria para o coração, não se achava merecedora. E ela diz que não conseguia esquecer os detalhes da existência passada dela, porque tanto o espírito Charles como o Roberto, essa entidade, parecia que tinham interesse em mostrar para ela o passado, em que ela estivesse sempre lembrando. E certa vez ela disse que Charles disse veementemente, assim, num tom bem autoritário para ela, do porquê dela lembrar dessas situações. Ele dizia que não deixarei que esqueça certos episódios por ti vividos na anterior existência, porque será o único meio de te fazer refletir para a emenda definitiva. Não te pouparei os sofrimentos daí advindos. O que poderei fazer é ajudar-te a suportá-lo com firmeza de ânimo, e isso eu o farei. Então, era como se dissesse assim, para você não falhar mais, você vai estar sempre lembrando. Faremos questão de estar sempre, sempre levando você a essas lembranças para que nunca mais você faça o que você fez. E ela diz que foi muito ajudada por esses espíritos, muitas experiências ela teve, boas resoluções tomou em função desses benefícios que ela recebia, mas também tinha certeza de que aquele sofrimento, aquela tortura, era em função dos erros do passado. E que depois que ela vivenciasse essas experiências, ela teria outras fases de progresso e poderia ser feliz um dia, mas no momento a vivência dela se restringia a isso. Então ela diz que, às vezes, essas recordações que ela tinha, parecia que vinha subitamente, do nada, como se fossem extraídas da minha consciência profunda, quer dizer, como se as lembranças fluíssem dela mesma, mas por uma vontade exterior, uma sugestão de entidade do invisível. É como se alguém chegasse e dissesse: lembra o passado. E aí ela extraía tudo, vinha tudo a lembrança. E ela compara esse processo que ela sentia à operação dos magnetizadores e cientistas com os sujeitos, que
fazem isso com as pessoas, para que elas regridam, para que elas voltem ao passado. Só que com ela era um transe sonambúlico. Então, essas situações, ela vivenciou por muito tempo, um período de 14, 15 anos de idade, em que ela residia nas proximidades de um cemitério municipal na cidade de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. E aqui ela narrou uma experiência bem interessante, porque ela diz que ela caía em transes espontâneos, de desdobramento espiritual durante a noite. E aí ela se via, quando ela caía em transe, aliás, ela diz que crê que através da catalepsia parcial, quer dizer, se atingiu o cérebro, não era aquele desligamento que ela não lembrava de nada, porque quando ela voltava, ela recordava boa parte do que se passava. Quando ela entrava nesse transe, ela via Roberto, que estava ali, e ela entendia que o fenômeno era provocado por ele. E quando ela entrava nesse transe e despertava no mundo espiritual, ele a levava para lugares onde ela se perdia de vista. E aí, nesse transe, o que acontecia? Ela revivia, ouvia novamente com intensidade os trechos do drama por ela provocado em anterior existência. Os erros, as amarguras, as consequências deles, para aqueles mesmos a que eu mais amava, minha própria felicidade destruída, a morte dele, Roberto, e de uma criança regulando 6 a 7 anos de idade, morte pelas quais eu me sentia responsável. Então, nesse transe, ela tinha consciência que ela tinha uma responsabilidade pela morte dele e de uma criança de 6 ou 7 anos de idade, que era seu filho. E aí, o que acontecia? Ela sentia um remorso muito grande, e ela disse que esse remorso infelicitou a consciência dela. E aí, como louca, percorri as dependências da casa em que habitei nessa passada existência, agitada por crises de desespero inconsolável. A casa, diz ela, tinha móveis lindos, quadros a óleo, tapetes, espelhos, reposteiros, a escada de serviço que ela lembrava quando era criança, o balcão em obra de talha, a carruagem, aquela que ela lembrava, o parque rodeando a habitação, e até a rua onde se situava o casarão senhorial. Ela via tudo como se estivesse realmente residindo naquele ambiente, como o lar antigo que fora dela, e que ela sentia muita saudade no período da infância. E que, enquanto ocorria essa ocorrência, enquanto se passava essa ocorrência, ela tirava da consciência profunda uma ideia, um pensamento que a conduzia a um campo santo, a um cemitério, onde ela procurava um túmulo por entre lágrimas de desespero, coberto de luto, com véus negros na cabeça, acompanhada de meu pai, ou seja, o próprio Charles. E ela tinha certeza nesse transe que se tratava do túmulo do Roberto, o túmulo da criança de 6 anos também. Então, imagina uma criatura vivenciar experiências dessa natureza constantemente, que era como ela vivia. E aí ela chegava desse local e localizava esse túmulo, um jazido que ela disse que era rendilhado em mármore, túmulo rico, que atestava a condição da família, né? Que apresentava excesso de detalhes ornamentais. Ela achava tudo aquilo de mau gosto, mas tudo correspondia à época, né? Era rodeado por uma grade de ferro e entrava-se por um pequeno portão para se chegar a esse monumento. Era um verdadeiro monumento, né? E que havia nesse túmulo inscrições e até versos no mármore, tanto na lousa principal como nas laterais. E aí ela se debruçava sobre esse túmulo em espírito, relia os versos e chorava em desespero. Para mim, isso é um pesadelo. A pessoa volta de uma situação dessa, com toda aquela agitação, com toda aquela emoção, com todo aquele sofrimento,
e aquela lembrança acompanhava o dia, como é que uma pessoa dessa poderia ter uma vida de alegria, de felicidade, né? Então, ela diz que, através desses fenômenos revividos no livro da consciência, ela foi informada que essa existência dela verificou-se na Espanha, que ela foi educada na França e que o suicídio dela ocorreu em Portugal. E que aquele túmulo visitado durante os transes parciais de catalepsia era em Lisboa. E era tão familiar para ela o local, as visitas que ela fazia, que ela disse que nunca tinha ido em Lisboa, mas tinha certeza que se chegasse lá, saberia exatamente como se conduzir na cidade e chegar até ele, a não ser que tivesse sentido muitas mudanças, o quanto é possível, né, do tempo da reencarnação dela, do desencarne dela para cá. Então, eram situações que a dona Ivone vivia, que realmente são dignas de serem trazidas aqui, porque, olha, para ela que cometeu suicídio, essa situação era pior do que o sofrimento que ela teve no mundo espiritual. Porque agora ela estava numa outra oportunidade, as lembranças muito afloradas, lembrando o passado desesperadamente, aquele espírito estava constantemente ali, fazendo com que ela entrasse naquele desdobramento, saísse com ele e vivenciasse tudo aquilo novamente. E isso acontecia porque ela criava um clima dessa natureza. Ela diz que gostava muito de passar as tardes entre os túmulos, lá nesse cemitério municipal da cidade de Barra Mansa. Ela disse que diariamente ela ia para lá e levava livros. Ela passava a tarde lá lendo. E, às vezes, ela disse que uma vez ela estava sentada nos degraus. Isso aqui é cena de filme de terror. É forte, mas vamos lá. Ela disse que estava sentada nos degraus do pedestal do cruzeiro e, não longe, lá no portão de entrada, ela ficava a observar o entardecer, despreocupada, tranquila, se sentava na beira dos túmulos de mármore e ficava ali, apreciando a suavidade da tarde, observando as nuvens, os pássaros, e ela percebia espíritos sofredores, ainda achegados aos próprios esforços carnais, que se decompunham sobre a terra. Ela observava aqueles espíritos que estavam ali observando o corpo em decomposição. E ela diz, eles eram quais homens comuns, assim mesmo trajados, muito concretizados à minha visão, e não vaporizados. Não eram espíritos ou assas, não. Eram como se fossem seres verdadeiros mesmo. Alguns chorando, os cabelos revoltos, olhos desvairados ou aterrorizados, indo e vindo por entre os túmulos, sem atinarem com o portão de saída. Outros desanimados e tristes, sentados sobre o próprio túmulo, como que guardando o cadáver sepultado. As vestes rotas, esfarrapadas e miseráveis, retratando no próprio duplo fluido com o perispírito o mau estado da indumentária do cadáver que se decompunha com ela. E ainda outros aturdidos e surpresos, e todos feios, desolados, profundamente sofredores. Então, era um quadro realmente de filme de terror, essa situação. E ela via tudo aquilo com muita naturalidade. Ela disse que jamais os temeu. Nunca me perturbaram ou causaram qualquer dano. Eu os amava e compreendia. E ela diz, ao espírito de um suicida, reencarnado ou não, nada surpreende. Nada temoriza, nada desespera, porque ele já experimentou todas as fases da desgraça superlativa. Então, aqui ela traz um registro muito forte, realmente, do que aguarda a criatura que tira a própria vida, tanto lá no mundo espiritual, quando retorna para a reencarnação. E ela disse que se sentia muito familiarizada com aqueles sofredores, e como se participasse do estado deles de desencarnado. E aí ela começava a orar por eles, conversava mentalmente com eles, tentando auxiliar, tentando ajudar.
e ela se concentrava aos pés do cruzeiro, convidando a orar aqueles espíritos com ela para ver se eles se harmonizavam mais. E aí depois ela ia para casa serenamente. E ela disse que, passado o tempo, ficou pensando a proteção espiritual que ela recebia quando estava no cemitério, porque ela nunca teve nenhuma infiltração nociva no contato daquelas companhias. Porque, veja bem, não é todo mundo que suporta o contato com o suicida. E ela tinha com vários. Então, ela tinha uma proteção da espiritualidade que ela convivia com eles ali no cemitério, nas situações que narrou. E aí ela passa a comentar algumas situações que aconteceu com ela que ela não compreendia à época, mas depois, com o conhecimento da doutrina espírita, ela entendeu que se tratava de um estado como que de expansão da consciência, que era um fenômeno psíquico, portanto, certamente mediúnico, visto que a mediunidade não implica só intercâmbio com entidades desencarnadas, mas também um complexo de fatos e acontecimentos ainda não devidamente estudados e classificados. Então, ela vivenciava um fenômeno que, a princípio, ela não entendia, mas que depois ela pôde compreender com o estudo da doutrina espírita que não era só mediúnico, também existia um componente dela ali que entrava nessa atuação. E aí, como ela diz, o espírito é um repositório de forças incomensuráveis. Possuímos em nossa organização espiritual poderes múltiplos e ainda longe nos encontramos de avaliá-los na sua profundidade. Então, o fenômeno que ela viveu, ela disse que aconteceu durante os passeios no cemitério. E o que acontecia? Ela disse que parecia algo assim de um fenômeno de regressão de memória, porque, de repente, aquela intromissão de recordações contidas nos arquivos do perispírito eram provocadas, como nós acabamos de dizer, pelo próprio Roberto, depois ela teve consciência disso, que durante o transe de desdobramento fazia com que esse fenômeno viesse à tona. Então, ela disse que começava pressentindo a presença espiritual de Roberto. Ela não via, mas ela já pressentia que ele estava se aproximando. E aí, subitamente, ela começava a sofrer angústia insuportável. Isso enquanto ela estava no cemitério. Ela disse que procurava se dominar, mas aquilo era tão forte que ela não conseguia. Porque existia dentro do seu ser esse estado de sofrimento moral. Ela tinha isso dentro dela. Então, quando ela se desprendia espírito, quando ela se reportava ao passado, é como se tudo viesse à tona muito forte. E aí ela começava, naquele desespero, visitando os túmulos, à procura do túmulo de Roberto. Isso em Barra Mansa. Ela disse que tinha certeza que ele estava sepultado ali, que talvez estivesse vivo sobre a terra, e uma saudade imensa lhe torturava o coração. Era uma confusão insuportável. Desorientava o meu raciocínio. Eu me sentia como aérea e vaga e chorava, acometido de dor moral deprimente, como se o coração despedaçasse. E aí ela saía pelo cemitério adentro, procurando os recantos mais sombrios, chamando sempre pelo nome, como que atingida dessa volúpia de dor e desgraça. Só que esse fenômeno, quando acontecia, ela disse que não perdia totalmente a consciência do estado presente, porque ela se esforçava para não gritar e não despertar a atenção de estranhos que por ali se encontrassem. E com isso ela ia conseguindo atenuar o impasse que, independente da sua vontade, se fazia presente. E ela disse que não sabe dizer se aquilo era um transe, se era uma expansão da consciência recordando o passado. Só sabe que era um estado que estava para levá-la à loucura e que estava sendo provocada pela entidade Roberto. E nesse momento, nesse Campo Santo,
em que a Linda estava com muitas recordações dolorosas, era como se o desejo dele fosse esse. Nenhum detalhe do passado fosse por mim esquecido. Reviviam na minha consciência normal partículas de consciências vividas outroras, ocorrências que se teriam desenrolado após a morte dele próprio e que resultaram no desequilíbrio que me levou ao suicídio. Então, parecia um plano traçado por aquela entidade para dizer assim: você não vai esquecer nunca disso, porque enquanto você lembrar, você não vai pensar jamais em fazer o que você fez. E aí ela disse que aquele estado que ecoava na consciência dela naquele momento era um pálido reflexo do que lhe acometera no passado. Os delírios de um coração ferido por si próprio e de uma consciência culpada antecedendo o ato do suicídio. Ela passava por tudo como se estivesse lembrando o que tinha vivenciado antes de cometer o suicídio. E aí ela disse que de súbito voltava a si, voltava ao presente, o transe cessava, mas ela se sentia atordoada, estranha, apavorada durante alguns segundos, mas certa de um passado terrível que estava na sua mente, no arquivo da sua alma. Então ela pensava, ela tinha horror de pensar, eu estou obsediada. E aí ela se retirava do cemitério, que ela mesma escolhera fazer, a visita, né? E ia para casa. Então, esses choques que ela disse que eram continuados, aconteciam com frequência desde a infância, fatalmente afetaram o seu estado geral, físico e psíquico. E aí, o que é que aconteceu? A mãe providenciou um tratamento nesse momento no centro espírita da localidade, na antiga assistência espírita Bittencourt Sampaio, que era dirigida pelo Lúcido Espírita e médium Zico Horta, que era o Manel Ferreira Horta. Ele, com a assistência espiritual, procurou contornar a situação com os recursos fornecidos pelo Espiritismo. E talvez, ela disse que, advertido por quem de direito, o Roberto afastou-se dela. Já não se insinuava tanto, e durante o espaço de 4 anos, ela não pressentiu mais a presença dele ao seu lado. Então, ela disse que foi um período de tréguas, onde ela passou a ser uma pessoa normal, consciente já das responsabilidades que pesavam sobre ela, mas entristecida pela certeza daquele tumultuoso passado de outras vidas. E como ela foi advertida pelo Bittencourt Sampaio, de que pesadas tarefas a aguardavam na prática do Espiritismo, ela passou a se dedicar a um estudo criterioso da doutrina, preparando-se para o cumprimento dos deveres que a aguardavam. Mas ela disse que o futuro reservava também o mais importante transe de regressão da memória que poderia ocorrer com a personalidade dela. Isso a gente vai ver no próximo capítulo, quando estivermos estudando. Ela vai trazer um relato muito forte dessa situação. Então, assim, em outras leituras que fizemos com relação a Ivone do Amaral Pereira, que despertou muito a nossa curiosidade, eu sempre gostei muito dos relatos dela, eu fui buscar em outras obras algumas situações com relação a Ivone e a Roberto. E encontrei um livretozinho onde ela comenta que realmente eles tiveram vivências, ela reencarnou para se recompor, tempos depois ele reencarnou, não aqui no Brasil, e como ela fazia uma correspondência para outros países do Esperanto, e ele também tinha correspondência do Esperanto, um dia as correspondências dele se cruzaram. E ela reconheceu na correspondência que era ele que estava reencarnado. Durante muito tempo, ela manteve contato com ele nessa correspondência, sem que ele soubesse da vivência com ela, pelo menos não há nenhum registro de que ele soubesse, mas ela lembrava dele. E ela disse que eles tinham uma afinidade muito grande nessas correspondências
E um dia ele veio ao Brasil, avisou que viria e que gostaria de conhecê-la. E ela, traumatizada pelo passado, envergonhada do que tinha feito no passado, ela disse que não teve condições de recebê-lo. Ele procurou, quando chegou no Brasil, entrou em contato com ela, e ela se escondeu, e ela atendeu o telefonema dele, se fez passar por outra pessoa, disse que não era ela, que ela estava viajando, tudo, porque não tinha coragem de enfrentá-lo, de se encontrar com ele. E aí ela narra que teve um momento na vida dela em que ela sonhou, que foi conduzida pela espiritualidade, pelo Charles, Dr. Bezerra, a esse país, e chegou num determinado ambiente onde ele estava vivenciando o processo do desencarne, e que ela, juntamente com a espiritualidade, o amparou. Ela acompanhou o desencarne dele. E aí ela volta ao corpo com aquela lembrança muito forte, as vivências dela eram registros muito fortes, mas assim, não tinha nenhuma informação. E aí não recebeu mais nenhuma carta dele, não recebeu mais nenhuma correspondência dele. Não era como hoje, que a gente tem um WhatsApp, que a gente tem um e-mail, tudo era na base da correspondência. E ela ficou sem receber. Até que um dia ela resolveu entrar em contato com os amigos do Esperanto para saber notícias dele e foi informada que ele tinha desencarnado. E aí a data do desencarne dele, que ela recebeu a informação, foi exatamente a data do desdobramento que ela teve, e aí ela teve a certeza de que estava junto com ele nesse momento em que ele se desligava e voltava ao mundo espiritual. Então, ela aqui ficou cumprindo a sua vivência até chegou o momento do seu desencarne. Então, é uma história muito sofrida, muito dolorida, mas que vale a pena a gente conhecer. Por isso, nós estamos aqui estudando essa obra e, apesar de passarmos a parte do estudo, estamos aqui falando dos relatos e acrescentando algumas outras informações que nós temos conhecimento. Então, encerramos aqui esse capítulo dessas recordações, dessas vivências espirituais, mas nós vamos, na próxima semana, na próxima segunda-feira, adentrar os arquivos da alma, que também vai trazer o relato que ela disse que foi o mais pesado da vivência espiritual dela. Então, nós aguardamos vocês na próxima segunda-feira. Espero que vocês estejam gostando desse estudo. Vamos colocar junto uma fichinha de avaliação para que vocês possam avaliar o nosso trabalho, como é que está sendo feito. E comentem lá alguma coisa, algum ajuste que vocês acham que deve ser feito, algo que não está bom, coisas dessa natureza. Nosso intento é fazer um bom trabalho para todos nós. Então, uma boa segunda-feira para todos, uma boa semana de estudo. Quando tiverem um tempo, assistam o vídeo, façam anotações, leiam o livro e depois comentem. Nós estamos aí no grupo do WhatsApp a qualquer momento, contanto que a gente faça essa jornada juntos. Então, muita paz a todos e até a próxima segunda-feira.